Hoje nós vamos falar a respeito do batismo do Espírito Santo, pois são muitas as informações e também as dúvidas. Então, para que não ocorra mais nenhuma incerteza, acompanhem comigo o livro Atos dos Apóstolos. Livro Atos dos Apóstolos, página 1030, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Vamos tentar resumir ao máximo. Aqui, direto no versículo 4, diz: E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas só sereis batizado com Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqui nesta reunião com os discípulos, Jesus está dizendo: retornem a Jerusalém e esperem a promessa, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Então eles já sabiam do que se tratava a promessa. E ele diz: João Batista batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo e brevemente isto acontecerá. Alguém perguntou a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E Jesus responde: Não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Como diz a palavra, só Deus sabe o tempo certo de todas as coisas debaixo dos céus. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Enquanto Jesus dizia isto, ele foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então os discípulos ficaram observando os céus e não perceberam que surgiu ao lado deles 2 varões vestidos de branco e perguntaram-lhes: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá de modo como o viste subir. Então, da mesma maneira que eles viram Jesus ser elevado aos céus, também seria da mesma maneira quando este retornaria dos céus. Todo olho verá. E após este evento, todos eles fizeram exatamente como Jesus pediu. Eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado Olival. E quando entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses estavam reunidos quando eles entraram. E juntamente com todos os discípulos encontravam-se também todas as mulheres. Só que não cita o nome delas aqui, mas fica bem claro, aqui no capítulo 14. Todos estes perseveravam
unânimes em oração com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, Nossa Senhora encontrava-se juntamente com todas essas pessoas, com os discípulos, com as mulheres, juntamente com seus filhos, que ela teve com José. E todos eles decidiram realizar uma assembleia, contando com todos presentes. A palavra aqui, no capítulo 15, diz que a assembleia era de mais ou menos 120 pessoas. Então, estas eram as pessoas que se encontravam presentes e que resolveram fazer uma assembleia para que fosse definido o nome que seria substituído pelo nome de Judas. São 12 apóstolos. Judas saiu, ficou um lugar vago. Então, aqui no capítulo 23, diz: então propuseram 2 nomes, José chamado Barsabás, cognominado Justo. Isto quer dizer que eles chamavam o José de Barsabás, o Justo, e Matias. Então estes foram os 2 nomes escolhidos. Então o que eles fizeram? Orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido. E o nome escolhido foi Mateus. Na sequência, vem a descida do Espírito Santo, mas não no mesmo dia, isto no dia de Pentecoste. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Quem que estava reunido no mesmo lugar? Os 120, né? Mais ou menos 120 que estavam na Assembleia. Sim, todos eles estavam novamente todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio o som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Vejam bem, aqui não cita línguas estranhas, aqui fala em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, todas estas 120 pessoas, mais ou menos, passaram a falar outras línguas. Mas aqui, continuando no capítulo 6, diz: pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Quer dizer, quando eles ouviram as pessoas falarem em outras línguas, eles ficaram perplexos e disseram: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Isto quer dizer que está comprovado que quando o Espírito Santo desceu, nem todos foram batizados. E a língua materna a que eles se referiam, que eles estavam falando, né? O Espírito Santo não baixou
sobre eles e eles passaram a falar outras línguas, então aqui está as línguas que não têm nada de estranho. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, sim, língua materna, outras línguas existentes, não inventadas. E as línguas são partos, medos e elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, então todos passaram a ouvir sobre as grandezas de Deus nas línguas que eles mesmos compreendiam. Então todas aquelas 120 pessoas, elas foram abençoadas pelo Espírito Santo para serem responsáveis a levar as grandezas de Deus em outras línguas, para que todos assim tivessem a compreensão. Então todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então aqui, novamente no capítulo 13, está a comprovação de que nem todos foram batizados pelo Espírito Santo. Existiam muitas pessoas no vilarejo, mas só aqueles que faziam parte da caminhada de Jesus foram batizados pelo Espírito Santo, e a eles foi dado a autoridade para que pudessem curar, expulsar demônios e seguirem para todas as outras nações. Continuando, Pedro ele se voltou para todos que zombavam, dizendo que estavam embriagados, e disse: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E o que o profeta disse? Diz o Senhor: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Naqueles dias foi justamente no dia de Pentecoste. Aqui, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isto tudo ocorreu no dia de Pentecoste. Capítulo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Então, está bem claro que todos os que foram batizados juntamente com os discípulos de Jesus, foram todos eles, os 12, as mulheres,
a Virgem Maria, juntamente com os seus filhos, e muitas outras pessoas que faziam parte da caminhada de Cristo. Então, estes foram os que receberam o Espírito Santo e a autoridade de irem para todas as nações, curando, profetizando em o nome de Jesus e também batizando em o nome de Jesus. Gratidão, Senhor.